Olá! Mais um Fala Sério com Adriana Pupumaia, extraordinário. Hoje vamos para o episódio 3, né? Com o economista internacionalista Rafael Pupumaia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que estão escutando, os telespectadores que tiram tempo aqui para entender o que está acontecendo no mundo. Isso. Muito obrigada, né, da sua disponibilidade, que eu acho que está sendo maravilhoso. O pessoal está dando um retorno bacana, estão enviando perguntas, isso está sendo muito 10. Eu acho que é esse o intuito, né, do Força Jovem, é a gente tentar discutir, a gente tentar entender e olhar várias formas de visibilidade. Agora, pegando o gancho da semana passada, Rafael, que tá essa loucura desse envio de tropas, navio passeando, né, por todo lugar, no rio, passando pelo rio? O que você pode nos falar sobre isso? Até pegando o gancho do que eu comentei na última sexta, isso faz parte da política do Trump de Big Stick, né? Do grande porrete de falar assim, olha, América Latina, vocês são meu quintal, tá? Eu tô olhando vocês. E vai ser desse jeito, porque se não resolver na diplomacia, eu tenho a força que já está posta aqui do lado. Então, a Inglaterra fazia muito isso no passado, quando ela era potência, a diplomacia das canhoneiras, né? Que assim, bom, é isso, você quer? Não? Beleza, então minha marinha tá aqui para acabar com você. Ai, meu Deus. Entendeu? Então, assim, é muito para colocar uma pressão para falar assim, olha, é meu quintal, quem manda aqui sou eu, e acabou a farra. É basicamente isso a mensagem que eu enxergo que ele tá querendo passar aqui para a América Latina, que é o quintal deles, né? Eles sempre viram assim, desde Cuba, México, El Salvador e por aí vai. Então ele está querendo olhar. E acho que muito do que foi discutido no Alasca, junto com Putin, tem a ver com a Venezuela, né? Hoje a gente sabe por fotos e ficou comprovado há alguns anos atrás, acho que um ano e meio atrás, que o Wagner Group, né, mesmo que tentou dar o golpe no Putin no passado, opera na Venezuela. Nossa! Inclusive quando teve todas aquelas manifestações na Venezuela, tem uma foto muito emblemática de alguns adidos militares do Wagner falando com os oficiais venezuelanos para conter a multidão de uma forma que não escalasse a violência, para não sobrepor, né, não recair em cima do governo Maduro. Então, é interessante porque muitas coisas foram discutidas, que obviamente a gente não tem noção, a gente não sabe, mas a Venezuela com certeza foi um tópico discutido entre eles. Porque você viu, logo depois do Alasca, não existe coincidências, né? Logo depois do Alasca, ele aumentou o tom, ele enviou os strike groups, né? Os navios de guerra. Então, algo foi discutido, algo foi Você alinhado. acha que isso foi alinhado com o Putin? Foi, claro. É muito complexo você ter um choque de duas potências direto, né? Então, assim, como ele quer arrefecer a relação dele com a Rússia, muita coisa foi discutida e alinhada para que não houvessem choques dentro da operação, tanto russa na Venezuela como americana na Venezuela. E muito tempo a Venezuela é uma pedra no sapato dos Estados Unidos, né? Mas o Putin, ele dava um apoio. Sempre apoiou Então, Putin e China. Só que então. então, o que Agora foi estranho, né? conversado? Aí eles conversam e aí ele fala assim, não, Então, então eu vou deixar a Venezuela? não, a gente não sabe o que foi alinhado. É, é o que a gente tá. É a minha opinião, mas Entendi. assim, Que é estranho, um é. acordo de paz está sendo desenhado. O Trump está forçando a Ucrânia a ceder terras para a Rússia, inclusive a soberania da Crimeia, né, que foi anexada em 2014. A troco do quê? Só da paz? Não. Tem algumas coisas que o Putin vai ter que ceder também. Entendeu? Então, assim, é um grande, como eu falei no primeira entrevista, é um xadrez. Ele vai ganhar de um lado, mas vai perder do outro. Sim. Entendeu? E talvez a Venezuela esteja nesse pacote. Nossa. E o que você me fala? Porque me assustou muito, né? Me impactou muito ver o Maduro convocando a população, né? Chamando a população para se alistar, para fazer. E como assim? Quer dizer, pensar em paz, ele não está pensando. Não, o Maduro, por mais que ele tenha esse jeito meio bizarro de ser, dos pronunciamentos,
das coisas que ele utiliza e que ele fala, ele não é um cara bobo, porque nenhum líder de um país é bobo. Chegou nesse ponto à toa. Quando o Maduro, ele tá com medo, obviamente, porque ele sabe que alguma coisa foi alinhada nessa conversa, mas ao mesmo tempo ele tá puxando a população pro lado dele, no sentido de, olha, a gente tem um inimigo externo em comum, que ele coloca como imperialistas, né, os Estados Unidos imperialistas, e a gente precisa juntos derrotá-los. Então é como se fosse, por mais que muitas pessoas não gostem dele, ele está vendendo uma coisa, inclusive a mídia é totalmente controlada pelo governo, ele está vendendo uma coisa como se fosse uma agressão externa no território venezuelano. Então ele está conseguindo, né, pelo menos pelo que parece, trazer um sentimento nacional dentro do povo. E vamos ver, né? Agora vai ser sábado, domingo, que vão ter esses grandes alistamentos. Vamos ver como é que o povo vai reagir. Se vai ter um grande número, se não vai. Mas que já está tendo movimentações de tropas, ele está levando muita coisa para Caracas, muitos tanques. E outra coisa, né? O governo Maduro, ele está fazendo loucuras para se manter no poder. Inclusive, se você parar para analisar, o que o Chávez morria de medo, que era o antecessor do Maduro, e o Maduro morre de medo, é um golpe militar. Então, como ele acopla os militares dentro da mentalidade de Estado que ele vê para a Venezuela. Simples, comprando eles com títulos, com dinheiro, com regalias. Então, olha, gente, que absurdo. A gente não tem dados oficiais, mas a Venezuela tem cerca de 1.500 a 2.000 generais, generalato. Como assim 1.500 generais? 1.500 generais. 1.500 a 2.000. O The Economist colocou que é 2.000 generais, que eles têm cerca de 2.000. Então, quer dizer, eu vou te comprar e eu te dou um título. Então, para um exército que tem cerca de 300.000 de efetivo, 2.000 generais é muita coisa. Pra você ter uma noção, só para em termos de comparação, os Estados Unidos tem quase 900, acho que 890 generais ativos hoje. A Venezuela tem quase 2.000. Então, ele compra os oficiais, dando mais dinheiro, dando poder, para que eles não se rebelem, entendeu? Meu Deus, o canto da sereia, né? O cara sabe fazer o convencimento da população e dos próprios militares. E aí tem um outro ponto, né? Que eu não vou entrar muito no mérito porque não está provado, mas que pode ser verdade. O filho do El Chapo, né, o líder do cartel de Sinaloa, né, preso, que também foi preso o filho dele. O cartel que você fala do narcotráfico. Isso, o cartel de Sinaloa, o narcotráfico no México, Sim. os maiores cartéis do mundo. Inclusive sobreposto do Medellín, né? Meu Deus do céu. O cartel de Sinaloa, ele era há muito tempo, é o Chapo Guzmán. O filho dele, né, foi preso, ele foi preso, o filho dele foi preso e foi extraditado para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos ele abriu a boca e falou que o Maduro é um dos líderes de um dos cartéis venezuelanos que auxiliam no transporte das drogas e na produção das drogas. Então foi uma delação premiada dele. Não tem como a gente comprovar ainda, não tem nenhuma comprovação, mas é uma delação, né? Ele está cooperando com as autoridades para diminuir a pena. Então, isso também vai... Ai. E aí você começa a ligar, né? Porque a gente sabe que a América Latina inteira não tem uma unicidade em relação a o que acha do Maduro, o que não acha, por mais que tenha diversos quebras, né, dos direitos humanos ocorrendo lá diariamente, inclusive quando todos teve aquele grande número de imigrantes que vieram para o Brasil, venezuelanos. A América Latina não se colocou com força contra o Maduro. Isso é engraçado, porque... Por quê, né? E aí você olha... Não, e por que não quer um suporte, não quer uma ajuda? Gente, vamos acabar com o narcotráfico, vamos fazer uma força, vamos se unir. Isso é uma das coisas que eu queria perguntar para você. Por que a América Latina não tem, né, não tem uma organização, não tem uma unidade representando cada país exatamente para trabalhar nessas sanções, nessas consequências dos países
que não estão de acordo com os direitos humanos? É complexo falar, né? Como eu falei, a gente não tem provas, é tudo no campo das ideias. Isso é uma opinião minha, tá, pessoal? É Rafael. Porque, assim, hoje as democracias ocidentais são frágeis, mas principalmente as latino-americanas, pelas ditaduras que viveram e por colocar muitos interesses pessoais e individuais acima dos interesses nacionais. Não ter um plano de Estado. Então você olha, poxa, a Venezuela envolvida com o tráfico, né? Não necessariamente o governo, mas o tráfico faz parte do dia a dia da população e do executivo, do judiciário. Colômbia, a mesma coisa. Não sei se vocês acompanharam. O candidato à presidência foi assassinado, né? O candidato que centro-direita foi assassinado. Então, assim, por quê? Porque grande parte do narcotráfico, né, como eles têm uma grande quantidade de dinheiro, eles conseguem financiar campanhas de políticos, juízes, e aí ele começa a acoplar o Estado. No Brasil não é diferente, tá, gente? No Brasil não é diferente. Então, começa a acoplar o Estado com o narcotráfico e quando você quer acabar com isso, tem um impedimento muito grande. Nossa, você imagina o escalão que está lá atrás, você vai acabar com todo mundo, né? Você vai acabar com a entrada de dinheiro, você vai acabar com tudo. Exatamente. E assim, a gente coloca, e fazendo aqui o advogado do diabo, os Estados Unidos é a mesma coisa com o lobby. O lobby das indústrias farmacêuticas, da indústria armamentista, é a mesma coisa. Da forma que eles têm lá, a gente tem aqui, só que aqui no narcotráfico. Exatamente. Entendeu? Então, assim. Não tem nenhum santo, né? Não existe santo. Então, é muito complexo. O que o Trump está querendo mostrar aqui é a força que as coisas vão mudar, que ele está olhando para a América Latina. Ele colocar os cartéis como organizações terroristas dá poder ao exército dos Estados Unidos de intervir dentro desses países, por mais que os países não autorizem. Então, é uma quebra de soberania. Só que aí tem uma questão jurídica muito, muito grande, né? Porque se algum civil morrer nesse sentido, não é uma guerra, é uma operação. Então, tem uma carga jurídica muito pesada para os Estados Unidos se um civil morrer numa operação dessa, entendeu? Então, assim, é muito complexo, é muito complexo. Vamos ver. O Maduro está se movimentando, os Estados Unidos está se movimentando, não dá para saber o que vai acontecer. Eu acredito que os Estados Unidos não vai querer fazer uma guerra, não é até porque o Trump quer ganhar o Nobel da Paz, então ele está acabando com tudo quanto é guerra, pelo menos no papel. Então a gente está pisando em ovos o tempo todo, no mundo, né? No mundo como um todo. Não, e você falando assim, né? Porque a gente vê muito isso, né? Você sabe, você coordena aí junto com a gente os projetos educacionais. A gente tem vários projetos educacionais, workshops, que a gente quer o quê? Emancipar a população, né? Você quer que a população comece a estudar, comece a ter um emprego melhor, comece a conseguir, né, conquistar as suas coisas. O que a gente vê? Que de repente eu não precisa. É porque eu tenho uma bolsa aqui, eu tenho um suporte aqui, eu consigo um outro dinheirinho aqui e tá tudo certo, eu não preciso melhorar, né? Você percebe que dessa mesma forma, você vê o porquê que às vezes não querem acabar com o narcotráfico. Sim. Por quê? Porque você está ganhando em cima. Claro. Então, infelizmente, a gente começa a analisar e perceber que cada um olha para o seu umbigo. São interesses pessoais, interesses de grupos, que infelizmente sobrepõem os interesses da população, do povo, da sociedade como um todo. Então eu brinco, né? Minha grande crítica à democracia é que... Democracia como é posta hoje, tá, gente? Não sou autoritário, nada do tipo, mas... Como você coloca em 4 anos um plano de Estado, né? Um plano de 20, 30 anos para rodar, para industrialização, para educação, sendo que a cada 4 anos muda a ideologia, muda o governo e eles acabam com tudo que foi feito para colocar, e aí é um ciclo repetitivo que não acaba nunca. Então é muito complexo. E nisso, China e Rússia, Índia e outros países que têm não uma democracia muito bem instituída, né? Posso até colocar uma autocracia aqui, eles têm um plano, não estou discutindo, gente, legitimidade, se está certo ou está errado, mas eles têm um plano de Estado de longo prazo que coloca a estratégia do país
à frente de outros. Então, o que a China se tornou hoje? É pelo governo chinês? Não, é pela estratégia de Estado chinesa. O Xi Jinping pode sair amanhã, o cara que entrar vai continuar essa estratégia. Entendi. Entendeu? Pode até mudar, de repente, de 4 em 4 anos, a pessoa que vai estar, né, no poder, Sim. mas a organização, a política, né, a estratégia continuaria a A mesma. estratégia continua a mesma. Porque assim, você tem que fazer o que tá dando certo, né? Se tá dando certo, você tem que continuar. Independente de ideologia, independente de... Sim. E tem que mudar o que tá dando errado. Então, é um pouco disso. E a América Latina, infelizmente, fica um pouco a desejar nesse sentido, porque é uma briga ideológica bizarra que não acaba nunca. É sempre um contra o outro e não se pensa em nação. Isso não estou falando só do Brasil, gente. A América Latina como um todo. Agora, na Colômbia, voltou a disputa com as Farc. Venezuela, tá a questão agora com os Estados Unidos. Então, são tensões que voltam, ainda mais num momento tão atribulado que a gente está hoje, que só vão rachando o mundo, rachando o mundo, rachando o mundo, e abre oportunidades para interferência estrangeira, influência estrangeira. Então, é muito complexo, gente. É um mundo muito, muito complexo. São várias variáveis que envolvem, né? Esse Sim, eu acho que tem todo um lado positivo, mas também Sim. tem um lado negativo. Você tem que avaliar tudo, mas e colocar na balança o que é melhor, né? O que é melhor. Que eu vejo isso, né? Você está falando aqui, a gente está vivendo um momento tão trágico na educação, né? No Brasil. Então eu vejo, você falando de 4 em 4 anos, de 4 em 4 anos muda-se tudo, as coisas vão, né, alterando, cada um quer fazer de um jeito e a gente nunca esteve numa fase tão desagradável, né, sem propriedade na parte educacional. Então, é muito complicado isso, gente. Então, é isso aí, né, meu querido? Você queria deixar uma mensaginha hoje, nesse último episódio aí? Último episódio não, perdão. Nesse final de episódio 3, que semana que vem nós temos o 4º. Pessoal, é muito difícil aqui, é uma discussão no campo das ideias, as análises que a gente faz com o que está acontecendo no mundo, com as informações que a gente tem. A ideia não é ser Nostradamus de prever o futuro, falar isso é certo, isso é errado. É realmente trazer uma análise imparcial, tirando política, tirando ideologia, para que a gente possa sair um pouco desse mundo onde ou você é um lado ou você é o outro, sabe? E olhar e falar assim, putz, isso está acontecendo por quê? Qual o interesse por trás? Todo mundo tem interesse. Todo lado tem interesse. A gente só precisa estudar e entender o que estão buscando com isso, né? Como você comentou muito bem, ninguém é santo, infelizmente, né? Não, ninguém é santo e ninguém sabe tudo. Eu acho que para a gente poder entender, a gente tem que estudar, a gente tem que se interessar. E é isso que eu acho que o Força Jovem está fazendo, exatamente, trazendo essa reflexão para as pessoas de pararem, né, com essa loucura de ai, não, eu vou aqui, 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 tá tudo certo. Não, não tá. Não, mas eu vou aqui, 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 tá tudo certo. Também não tá. Não existe santo, não existe milagre. Existe a gente entender, a gente estudar e a gente tentar o que é melhor para todos, não para um. Só o conhecimento liberta, né? Só o conhecimento liberta. Rafa, muito obrigada por mais esse episódio, né? Eu agradeço. E semana que vem nós estamos aí novamente. Combinado. Obrigado, pessoal. Um abraço, até a próxima.